dia, queridos alunos, professora Celita Figueiredo, matemática, e vamos direto ao ponto. Hoje nós aprenderemos sobre números racionais. Racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. A sobre B, com B diferente de zero, pois não existe divisão por zero, e A e B tem que ser número inteiro, certo? Então, vamos representar dentro dos conjuntos para a gente se situar. Primeiro, todos os números são chamados de números reais. Depois, vem o que estamos estudando, os números racionais. Dentro dos racionais, há os inteiros, que são positivos e negativos, e dentro dos inteiros, os números naturais, que são só os positivos, certo? Então, vamos representar agora uma... Então, vamos colocar em prática. Tem uma pilha dividida em 5 partes, a bateria dela. Coloco para carregar, carrega 2 partes, certo? Então, ela está dividida por 5. Sempre vou olhar em quantas partes foi dividido, tá? Aqui eu tenho 2 partes carregadas, tá? As outras partes, 3/5, não está carregado, tá? Mas se eu somar tudo, quando o denominador é igual, eu só somo, não preciso fazer o mínimo. E somo os numeradores. 2 mais 3, 5. 5 sobre 5 nada mais é do que 1, que é a nossa pilha inteira, certo? Então, vamos só trabalhar com a parte carregada. 2/5. 2/5 é a forma fracionária. Fração. Eu quero na forma decimal agora. Eu divido 2 divididos por 5. Quando eu não consigo dividir, eu coloco um 0, aqui para colocar outro 0 aqui. Agora eu consigo dividir. Quanto que dá na tabuada? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada, 0. Então, 0,4 é a forma decimal. Decimal. E agora em forma de porcentagem. Isso aqui vocês vão ver na próxima aula também, porcentagens. Só multiplicar por 100. 0,4 multiplicados por 100, para mim colocar na forma porcentagem, é 40%, tá? Porque se eu dividir pelo porcento, eu vou voltar na forma decimal. Então, se eu multiplico, eu coloco na forma porcentagem. Se eu divido, eu coloco na forma decimal. Muito bem, agora vamos praticar. Tenho 2 pilhas. A primeira pilha, eu tenho 4 partes a bateria, tá? Sempre primeiro você olha quantas partes é dividida a situação, tá? Dividido, olhe bem a palavra que eu usei. 4, dividido, certo? Uma parte dela tá carregada, uma parte. O que eu quero? Fração, quero na forma decimal e quero na forma porcentagem. Então, essa aqui é a forma fração, fracionária, tá? 1 sobre 4, se eu dividir, eu vou achar a forma decimal, tá? Quando não dá para dividir o número aqui, eu boto um 0, e coloco um 0 lá também, certo? Então, 2 vezes 4, 8, para 10, sobra 2. Como eu já coloquei 0, aqui, eu posso completar de zeros quantas vezes eu precisar, quantas vezes for possível, tá? Então, só que aqui já vai acabar. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, a forma decimal, 0,25, tá? Agora ficou fácil, né? Só andar 2 casas parar, que eu multiplico por 100 para achar a porcentagem. Para a direita, 1, 2. A forma porcentagem é 25%. Por quê? Porque se eu dividir pelo porcento, eu vou andar para a esquerda 2 casas. 1, 2, tá? Então, 1, 2. Aí eu vou voltar na minha forma decimal, certo? Quero que vocês façam a mesma coisa com essa pilha aqui. Essa pilha, ela tá dividida em 5 partes, tá? Sempre primeiro eu começo pelo número de divisões. 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobre 5. Quantas partes carregadas eu tenho? 3. 3/5 é a forma de fração, tá? Fração. Forma decimal. Só dividir o 3 divididos por 5. Já sei que o 3 não dá para dividir por 5, então, mas o 30 dá. Então, a nossa continha vai ser 0, tá? Sempre que eu precisar aumentar um 0, eu coloco 0, para dividir. Então, aqui, né, 0,6.
tá? Porque 30 divididos por 5 é 6. Então, essa é a nossa forma decimal. Tá? E a nossa forma em porcentagem? Só multiplicar por 100. Porque depois que eu dividir, eu vou voltar à forma decimal, tá? Então, multiplicando por 100. Vou fazer aqui para vocês não se perderem. Anda para a direita. 1, 2, 6, 0. 60%. Certo? Agora na descrição do vídeo tem mais alguns exemplos que são as atividades dessa semana, tá bem? Façam hoje para não acumular matéria. Beijo!